Daniela Lima escancara todas as falas de Dudu Bananinha ameaçando Alexandre de Moraes durante sua estadia nos Estados Unidos, e a resposta avassaladora do STF. Espia. Gente, vamos tentar entender e explicar algumas das falas do Eduardo Bolsonaro para que você consiga avaliar por que Paulo Gonet chega a essa conclusão. Você vai ver aqui na nossa tela falas de Eduardo Bolsonaro desde que ele se mudou para os Estados Unidos. Era preciso dar um recorte temporal. Ele se licencia do mandato, vai para os Estados Unidos e tem sido bastante vocal, em especial nas redes sociais. Qual é o problema, né? Ele grava vídeos nas ruas de Washington com esse tipo de declaração. Essa aqui é dia 31 de março, depois da rejeição à liberdade condicional de Daniel Silveira. Se Deus quiser, a gente não está longe de ter uma boa notícia vinda do exterior. Mas até lá, a gente tem que expor esses casos, que é mais do que lamentável, é repugnante. Alexandre de Moraes, você vai arder no juízo final. O Supremo nada faz. 22 de abril, ele faz uma live com o pai, Jair Bolsonaro, que estava internado numa UTI. E aí, olha o que ele diz. Uma vez sancionado no sentido de receber uma sanção dos Estados Unidos. Eu duvido que outros ministros da Suprema Corte vão se enveredar por esse caminho. Que caminho? O caminho do Alexandre de Moraes. Porque para o Trump sancionar 1, 2, 3, 4, não vai fazer diferença. Atenção, porque que o Supremo entende? Eu contei ontem para vocês, né, que um ministro indicado por Bolsonaro falou, tá faltando um pouco de refinamento ali para entender que aqui dentro, o que a gente entende é, se eles fazem isso com um, nada impede que amanhã alguém busque o mesmo expediente para um outro governo forte para ir para cima dos outros. Então, a corte entende qual é o tamanho do negócio, porque ele próprio vocalizou. Segue o baile no dia 2 de maio, ao dizer que um enviado do governo Trump viria ao Brasil para tratar do caso Moraes, o que foi desmentido pela embaixada dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro falou, quando disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Bom, dia 22 de maio, o PT, para irritação inclusive da PGR, porque já estava tudo pronto ali dentro para pedir essa investigação por conta da escalada, o Eduardo Bolsonaro reage. O tirano não será sancionado sozinho. Dê seus últimos gritos histéricos. Esse regime vai acabar. Depois disso, dia 26 de maio, depois que houve a abertura do inquérito, ele disse aqui, os policiais federais que porventura venham cumprir os mandados de Moraes, mandatos, ele falou, é mandado, tá? De Moraes, Gonet, saibam que vocês também vão entrar na mira dos norte-americanos. Então veja, abertamente, Leilani, o Eduardo Bolsonaro ameaçou ministros, plural do Supremo, dizendo que se expressarem solidariedade depois de o Trump sancionar o Alexandre de Moraes, o presidente americano não teria problema nenhum em fazer 1, 2, 3, 4, 5 com a mesma coisa, né? Fazer com outros ministros a mesma coisa. Ele ameaça que também os policiais federais com o governo norte-americano. A maioria do Supremo está fechado com Alexandre de Moraes na abertura do inquérito, na abertura da investigação, na procedência da investigação, e vê uma ameaça dos americanos como uma violação absurda. A solidariedade tende a 100%, diz o ministro da Corte, que faz uma provocação, gente, muito interessante. Olha o que esse integrante da primeira turma diz. É uma violação absurda à soberania brasileira. Para dimensionar, basta inverter. Aí ele cita o exemplo que está ali em destaque no blog. Brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos, imaginemos então um juiz daqui, brasileiro, decretar a prisão dos agentes policiais que estão atuando nos Estados Unidos. Sendo que o nosso caso, ele complementa, é ainda mais grave, porque não há sequer um cidadão dos Estados Unidos nos litígios, ou seja, nos processos. Então os americanos estão agindo sem que haja qualquer americano dentro da questão. De todo modo, a solidariedade no Supremo tende a chegar a 100%. Ali há uma questão com relação aos indicados de Bolsonaro e também a um ministro que tem ali, está sendo tratado e exposto pelo bolsonarismo como a única ponte que eles têm na primeira turma, ali o ministro Luiz Fux. Não há precedente no mundo sobre esse tipo de sanção contra um juiz de um país. Deixa eu trazer uma outra declaração de um integrante da primeira turma. Tirando alguns colegas específicos, existe a percepção de que o tribunal não pode ser ameaçado assim, ou seja, há um espírito de corpo. É impensável ter um país ameaçando publicamente uma Suprema Corte. Se um está sendo ameaçado assim, nada impede que outros entrem na mesma situação.